morremos, com Cristo viveremos. Se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos informa que os discípulos de Cristo devem ter os pés no chão para levar a boa nova aonde for necessário, além de buscar realçar a importância fundamental da união a Cristo, para que a missão seja fecunda. O segredo da coragem e eficácia da missão do apóstolo está na sua confiança inabalável na palavra, no Espírito Santo que anima e capacita. O evangelizador não pode ignorar que terá de enfrentar muitas dificuldades e oposições. São Paulo fala-nos dos muitos sofrimentos que teve de passar para anunciar o Evangelho. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, a fim de que se veja que o nosso poder extraordinário é de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados. Somos confundidos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não aniquilados. Os discípulos de Jesus terão de enfrentar o ódio do mundo, tal como ele o enfrentou. Esse ódio caracteriza o mundo, tal como o amor caracteriza a comunidade cristã. Os discípulos serão perseguidos pelo mundo, porque ele não suporta aqueles que se opõem aos seus princípios. Os que optaram por Cristo são considerados estranhos e inimigos pelo mundo. A sua vida é uma acusação permanente às obras perversas do mundo. E por isso que o homem de fé é odiado. O ódio do mundo manifesta-se na perseguição contra a comunidade dos discípulos de Cristo. Mas estes não devem desanimar na sua vida de fé e no cumprimento da missão de evangelizar.
A perseguição e o sofrimento hão de ser vividos em união com o Senhor. A sorte dos discípulos é idêntica à de Cristo. Se me perseguiram a mim, também vós hão de perseguir a vós. O discípulo de Cristo sabe que, ao realizar a sua missão, encontra a resistência do mundo. O evangelizador sabe que, apesar de estar no mundo, ele não é do mundo, pois os seus critérios não são os do mundo, mas os do Evangelho. Se o mundo nos odeia, reparai que antes que a vós me odiou a mim, se viesseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vós não vindes do mundo, pois fui eu que vos escolhi no meio do mundo. Como vemos, Jesus, ao mesmo tempo em que prepara os discípulos para enfrentarem perseguições, dá-lhes a garantia de que sua missão será eficaz. As perseguições dos discípulos são as confirmações de que fazem parte dos discípulos de Jesus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o gênero de calúnia contra vós, por minha causa. Segundo Paulo, como cristãos, devemos nos manter firmes, tendo os reins cingidos com a verdade e a couraça da justiça vestida. É interessante ver como Paulo faz de nós valorosos guerreiros. A tua e minha espada, o facão que devemos trazer na mão, é a palavra de Deus. Ela é eficaz e penetrante, pois chega ao mais fundo do espírito humano. O Evangelho lembra-nos que o servo não é mais que o seu senhor. Não deves ficar assustado ou preocupado se ao teu lado verificares indiferenças e hostilidades. É sinal de que estás fiel a Cristo, perseguido e a sua palavra de cruz. Não deves entrar em crise se muitos não pensam que tu, se te atacam por todos os meios antigos e modernos. A fé é sempre algo fora de moda, por isso há de ser procurada e vivida na oblatividade, que consiste no apelo à cruz, ao sacrifício, a saber, amar, a justiça para com a própria pele. Portanto, fortalecidos pela presença de Cristo e dóceis ao seu Espírito, devemos empenhar-nos como discípulos de Cristo em denunciar o pecado, em trabalhar para que o mundo dos homens, o nosso mundo atual, com as suas forças, os seus dramas, se abra ao reino de Deus. Busquemos as forças na palavra de Deus e no Espírito Santo, pois eles são as forças que nos capacitam para desfazer as distorções dos corações retorcidos pelas mentiras do homem velho, ou seja, do pai da mentira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.